Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje com um painel de excelência. O professor Duarte Pita Ferraz, professor da Nova SBE, também administrador não executivo de várias empresas, é também o coordenador do nosso programa de Corporate Governance, Liderança em Boards, que convida, e muito obrigada por ter aceito este convite, Raul Gamba. Raul é o presidente do Conselho de Administração dos CTT e vem hoje aqui com o professor Duarte refletir um pouco sobre os desafios que os boards atravessam hoje através de perguntas difíceis. Espera-nos um webinar muito interessante e, sem dúvida, com uma experiência relevante por parte destes dois oradores, ao qual eu darei a palavra de seguida. Quero só dar-vos uma pequena indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões através da ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora sim, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Duarte e ao Raul. Obrigada. Joana, eu preciso que me deem o host outra vez, porque por uma razão qualquer desapareceu. Boa tarde a todos. Claro que sim, professor. Vamos dar já de seguida. Ok, muito bem, já aqui tenho. Temos também o Raul connosco. Raul, se quiser, pode... Boa tarde, Joana. Boa tarde. Obrigada, Raul. Boa tarde. Agora Olá, sim, Eduardo. Boa tarde. Já estão a ver o ecrã, imagino. Tudo ok, Eduardo. Tudo ok, muito bem. Aqui vamos. Portanto, obrigado, Joana. Obrigado, Raul, por te teres disponibilizado para estares hoje aqui connosco na escola onde tu fizeste o teu MBA. Gostávamos de aproveitar o momento para vos dizer que tivemos há cerca de um mês o programa Corporate Governance de Liderança de Boards e vamos repeti-lo de novo a 28, 29 e 30 de abril do próximo ano. É um programa que dura 3 dias e que envolve 30 horas. A conversa que vamos ter hoje com o Raul Galamba de Oliveira tem basicamente 3 blocos de temas, que são temas que interessam aos boards. Um tem a ver com o mandato dos boards, os boards mandate. O segundo grupo de temas tem a ver com as mecânicas, com os board mechanics. E a terceira tem a ver com as responsabilidades que os boards têm na gestão de risco das organizações. Nós, no final, o webinar terá a duração máxima de 1 hora. Nós pensamos que estes 3 blocos de perguntas vão demorar a tratar por volta de 30 minutos, talvez ligeiramente mais. E o primeiro bloco, relativamente ao mandato de um board, porque é muito relevante que quem está sentado num board saiba qual é o seu mandato, que é um desafio grande que existe entre board members, é justamente esse. E a primeira questão é: qual é a posição, Raul? Porque é muito comum nos boards, por vezes, os diretores de primeira linha, mesmo os administradores executivos, solicitarem que níveis mais baixos de managers nas organizações... Eduardo, eu estou a ver aqui que tens os títulos passados. Começa pelo outro. Começa pelo outro. E aí onde diz Mechanics é Mandate. É isso. Portanto, a primeira questão que se põe é, e ela tem a ver, de facto, com a divisão de responsabilidades entre administradores executivos e não executivos num board, que são responsabilidades, enfim, em termos do board, elas são iguais como um todo, mas as funções são diferentes quando se lá está sentado dentro. E a primeira questão tem a ver com quais são os limites em termos da estratégia e do seu desenvolvimento e também da sua execução dentro de um board. Esta é a primeira questão que eu te queria colocar. A segunda é: como é que se delegam poderes dentro de um board? Isto é, existem comitês, há modelos de governo com comitês com um número que pode ser significativo de comitês, 3, 4, 5 comitês, há modelos diferentes, e a questão que eu tinha para ti, Raul,
é como é que vês o tema dos comitês, isto é, se devem haver muitos comitês, poucos comitês, e como é que se liga o trabalho do board e que trabalho é que os comitês devem fazer para ajudar o board, sabendo que a teoria diz que a função principal dos comitês é ajudar o board nas decisões que vai tomar. O terceiro é que acesso é que os não executivos, que nós vamos chamar non-executive directors, vamos lhes chamar nerds daqui para a frente, têm aos seus colegas do board executivos. E a questão aqui é como é que este tema deve funcionar entre executivos, entre executive directors e nerds. É um free flow ou temos aqui, Raul, limitações, ou temos aqui processos que devem ser seguidos para que não haja situações de maior de tensão ou que possam emergir situações de tensão entre executivos e não executivos? Queres que eu comece a comentar? Queres começar? Muito bem, então, boa tarde a todos. Estou a olhar aqui para o ecrã e nós parecemos o Dupont e o Dupont. Não foi de propósito, mas parecemos dois polícias. Mas, enfim, portanto, agora mais a sério. Relativamente ao... Eu faria aqui alguns comentários a estas questões que tu levantas. Sobre a primeira, o papel dos boards pode-se definir de muita maneira, há muitos livros escritos sobre isso. Uma formulação simples é dizer que o board tem um papel na definição estratégica, seguramente, da companhia, aquilo que a companhia vai fazer, a visão, etc. Tem um papel no desafio à gestão, desafio que inclui coaching, inclui development, etc. E tem naturalmente a responsabilidade de velar pelo risco e pela garantia da sustentabilidade da corporação. Esta primeira questão que tu fazes, como é que o board define os limites, na minha experiência, isto tem tudo a ver com o grau de maturidade da organização, por um lado, e por outro, também que tem que ver com a complexidade do negócio. O que eu quero dizer com isto é que, dentro destas responsabilidades, que são sempre mais ou menos as mesmas, a maneira como elas são executadas tem que ser em sintonia com aquilo que é a organização, com o seu estado de maturidade e com as exigências do negócio, ou seja, não há uma única resposta para isto. Eu já vi boards estarem no receiving end de um plano estratégico, não é uma boa ideia, e já vi boards a quererem definir as prioridades, as iniciativas estratégicas que estão no plano estratégico, também não é uma boa ideia. E, portanto, entre este espaço, um exemplo típico é um board que é envolvido no início do desenvolvimento estratégico, é ouvido, os seus pontos de vista são incorporados e depois com alguma periodicidade, e aqui a gestão dos tempos nos boards é muito importante. Um board que está muito em cima com um ciclo de tempo muito curto, um board mais incisivo, pode ser útil para uma companhia em turnaround, uma companhia que não tem, que a comissão executiva precisa de muito apoio, mas pode ser completamente disfuncional para uma companhia melhor estruturada. Portanto, então, esta primeira ideia, na definição da estratégia, no oversight do risco e no challenge, há uma panóplia, há uma gama muito, muito larga, diria eu, de soluções. O tema de se o board deve ser ou não mais negativo. Raul, no primeiro tema, antes de irmos ao ponto 2, contudo, eu gostava aqui de pôr uma outra posição, que é a função dos administradores executivos e não executivos, e eu estou de acordo com o que tu disseste, mas havia um processo chamado rubber stamping process, em que a comissão executiva ou os executivos traziam ao board o plano estratégico e era basicamente um processo de rubber stamping. E o que eu queria sublinhar do que tu disseste é que hoje em dia a expectativa
que existe sobre a função do administrador não executivo é de dar um input e, portanto, o envolvimento de um administrador não executivo hoje num board, dentro dos critérios das melhores práticas, é visto como um processo de envolvimento end-to-end, com esse input que tu deste. Dependente, naturalmente, da complexidade do business model, mas estás de acordo, então, com este ponto de vista de que o envolvimento dos não executivos, em termos de dar o input e depois, sendo que a parte do desenvolvimento e da execução fica no lado dos executivos, certo? Exatamente, e é muito importante preservar esse espaço para os executivos terem o direito de iniciativa, digamos assim, e a definição das propostas, porque eles vão ser os primeiros, segundos e terceiros responsáveis pela execução, e é muito importante que eles tenham o ownership total sobre aquilo que vão lá pôr. Mas não podem fazê-lo sem, naturalmente, ou não devem fazê-lo, sem ter uma visão o mais holística possível de todos os stakeholders, e é isso que o conselho, um bom conselho, pode dar. Os não executivos têm, portanto, de saber jogar este jogo. Aliás, nós vamos falar disto, creio que é uma ideia recorrente destes debates de boards, é que isto tem mais arte que ciência. Há alguma ciência nisto, mas há muita arte e é necessário saber atuar e adequar a maneira como se atua às circunstâncias. Fazendo ponto para as outras... Desculpa. Não? Eu acho bem o tema da arte, mas também, enfim, isto é um problema dos académicos, eu acho que tem que haver um processo estruturado. E o processo estruturado deve estar bem definido para evitar que se possam gerar dinâmicas negativas em que dá a ideia que os não executivos estão a entrar no campo dos não executivos. Só desse ponto de vista, que é um tema que deve ficar claro e que o chair tem uma função muito importante. Como tu és chair do CTT, é interessante depois partilhares, talvez com a audiência, que teve a atenção daqui está, como é que depois, se calhar, em termos práticos, isso funciona. Ok? Não te estamos a ouvir, Raul? Tens o microfone desligado, Raul. Joana? Agora estamos bem, não é? Ok. Muito bem. Peço desculpa. Bom, portanto, podemos voltar a esse tema quando abrirmos para perguntas e respostas. Só ligar às outras questões, portanto, como é que o board deve ser delegativo ou não, e o tema dos comitês, uma forma de ligar é justamente reconhecer que de toda a gama de questões que um board tem que tratar, há algumas que exigem uma profundidade muito grande e tempo e algum conhecimento mais especializado, e ter um grupo de 8, 10, 12 ou mais pessoas que têm, obviamente, limitações de agenda e de tempo que são variadas, não faz muito sentido que todos estejam a passar pelo mesmo processo. E, portanto, os comitês fazem sentido para resolver este dilema de estar bastante perto e entrar em muito detalhe em temas importantes, garantindo que todo o board mantém uma unicidade de perspectiva sobre a maior parte dos temas transversais. O tema dos comitês muitas vezes debate-se com a questão do número de comitês. Muitas vezes os boards, e isto é muito verdade em banca, porque regulatoriamente há comitês, há um número muito grande de comitês que precisam de, digamos, muito tempo e, portanto, às vezes os boards são grandes porque precisam de NEDs para digamos, fazer o staffing desses comitês. A minha perspectiva pessoal, e sem querer ser muito polémico, mas, digamos, para ser um bocadinho contrastante com a visão típica, a visão típica é que é bom ter 3, 4 comitês. Eu tenho a perspectiva de que, se for possível ter menos comitês, é melhor, porque muitas vezes criam-se comitês para temas que são importantes durante 6 meses ou 1 ano e que depois
já não são importantes. E não é uma boa ideia criar um comitê que depois cria um comitê para funcionar bem, tem que ter um bom chair, tem que ter um bom apoio, os papéis têm que estar bem preparados, as discussões têm que ser boas, e muitas vezes, e portanto é difícil executar bem em 4 ou 5 comitês diferentes. O comitê típico que não gosto é o comitê da estratégia, porque se põe a estratégia num comitê, o board fica muito esvaziado, não é? Portanto, o comitê de auditoria é, em muitos casos, na maior parte dos casos, obrigatório. Depois, comitês de governo societário ou de recursos humanos ou de nomeações e remunerações e nomeações, etc. Portanto, por aí é mesmo necessário, porque são funções de board, de oversight, que é importante manter a nível do board e precisam de muito tempo. Um comitê de auditoria dá muito trabalho, mas eu tendo a achar que em muitas companhias se leva muito longe o tema dos comitês, muitas vezes para satisfazer as pessoas, dizer, é preciso envolver esta pessoa, é preciso dar-lhe um bocadinho mais de atenção, e cria-se um comitê, e quando se cria um comitê muitas vezes criam-se problemas, porque depois é preciso coordenar aquele comitê com as outras pessoas. Portanto, há aqui mecânicas óbvias, que os chairs dos comitês devem reportar nas reuniões de board rapidamente os temas importantes, partilha datas, sendo que as datas muitas vezes também são muitíssimo pesadas. Portanto, o tema dos comitês é importante geri-lo bem e não ir mais uma vez para respostas únicas. Também mencionaste o tema do acesso aos executivos. Portanto, aqui os não executivos são de facto... Sobre os comitês, só aqui um tema. O que estás a sugerir em substituição dos comitês, quando houver um tema que tenha que ser tratado, qual é a alternativa que tu apresentas aos comitês? Esta é uma questão relativamente a essa, e a outra é lembrar que, dependendo das jurisdições onde estamos, o comitê de auditoria, na maioria das jurisdições, é obrigatório por lei, para sociedades financeiras e não financeiras. Os outros comitês, o comitê de risco também é obrigatório para o sistema financeiro, e o comitê de remunerações e nomeações também é obrigatório em algumas jurisdições. Portanto, só para perceberem que na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, as leis não são iguais. Portanto, variam. É preciso cuidar para as companhias que têm operações em vários sítios, que este tema dos comitês varia. Mas como é que tu substituis um comitê se tiveres um tema... Imagina-te, vais para uma instituição que tem temas de governance fortes, não faz um comitê de governo, ou tens alternativas em que estejas a pensar para resolver essa situação? É justamente isso. Eu acho exatamente isso. Eu creio que os comitês faz sentido terem temas que são estratégicos, que requerem bastante tempo e que têm um grau de continuidade ao longo do mandato de um board. Se há um problema na organização, não é por isso que se monta um comitê. O comitê, se existe, é bom discutir lá um tema de organização e os desafios de uma organização, mas só para dar ideia de formatos diferentes. Pode-se criar um steering committee com membros não executivos para para seguir um determinado tema. Pode, por exemplo, fazerem-se reuniões temáticas com o Conselho, convidar todas as pessoas do Conselho, mas ser opcional para algumas e portanto, reuniões mais longas, com 3 ou 4 horas sobre um determinado tema, para ir mais fundo, e portanto as pessoas sabem que há algumas que têm que estar e outras não. Portanto, o tema de criar algo durante um período largo, durante todo o mandato, com agendas, digamos, com um âmbito relativamente fixo, que é o modelo de um comitê, faz todo o sentido, mas eu tendo a achar que, digamos, muitas vezes se exagera e se criam comitês, inclusive criam comitês quase ingeríveis, em que os chairs depois têm muita dificuldade em ter agendas, e depois reúnem 1 ou 2 vezes por ano, enfim, que vale o que vale, porque uma coisa que reúne 1 ou 2 vezes por ano acaba por também não ter muita atração. O que estás a dizer é, se houver um tema, monta-se uma task force que se dissolve ao fim do assunto estar resolvido, desde que não se justifique ter um comitê ao longo do mandato. Exatamente. Okay. Sendo que os mais típicos não têm esse. Portanto, quando se fala em governance, muitas vezes os temas de sustentabilidade são vistos nesse comitê. O CTT, por exemplo, tem um comitê de governo societário de avaliações e nomeações. No fundo é por temas que têm que ver com o funcionamento de governance no sentido lato,
E esses temas têm sempre, em todas as reuniões, há temas mais estratégicos e há temas mais operacionais dentro deste debate. Bom, portanto, o último tema, para depois avançarmos para o tema da mecânica dos boards, é o tema do acesso aos executivos. Porquê que este tema é importante? Porque os boards têm, enfim, não são 3 amigos, pois os boards têm um número importante de pessoas, têm um número significativo de pessoas, e os não executivos têm responsabilidade, os executivos têm a intenção, naturalmente, de apoiar e têm muita responsabilidade, e, como tu disseste logo ao início, em boa medida são administradores como os outros, mas ao mesmo tempo não têm funções de responsabilidade na execução. E, portanto, como é que o entrosamento destes dois grupos funciona de forma a ser muito fluido e não haver assimetrias de informação para além daquelas que são as óbvias, de que alguém que está metido na operação tem um investimento muito grande, mas naquilo que é importante não há assimetrias. No limite não há assimetrias. Nos temas importantes, os debates devem ser feitos com todo o board. E a este efeito, aquilo que é uma boa prática é que não haja restrições de acesso e, portanto, os não executivos têm acesso a tudo, têm acesso a todos os executivos da companhia. Na prática, aquilo que se verifica é que é relativamente raro os não executivos, fora de circunstâncias especiais, os não executivos estarem a ter, de forma mais ou menos continuada, reuniões com executivos que, digamos, que não sejam executivos de comissão executiva. Portanto, essa possibilidade existe, essa possibilidade é utilizada em circunstâncias que o justificam, mas acaba por, no dia-a-dia, não ser uma prática muito comum. A questão que se pode pôr é porquê? Na prática, porque um bom board garante que aquilo que é trazido ao Conselho é tudo aquilo que é necessário para que os não executivos possam funcionar. Todas as perguntas que os executivos fazem e os debates que são tidos, toma-se nota e faz-se o follow-up, é prestada mais informação. Se justifica, volta ao Conselho. Se justifica, há um conference call para dar mais informação. E, portanto, desde que haja uma proatividade grande dos executivos no envolvimento dos não executivos, o acesso à informação e o acesso aos executivos que não são de comissão executiva acaba por não ser necessário na grande maioria das vezes. Eu, quando me juntei ao Conselho para dar um exemplo de uma destas circunstâncias especiais, quando me juntei ao Conselho do BBVA, fiz 15, 20 reuniões com executivos que não são membros da comissão executiva para eu me atualizar sobre uma série de questões que o banco estava a fazer, mas isso é porque o administrador acaba de se juntar. Numa circunstância normal, isso não é muito comum. Existindo, as pessoas não têm que levar a mal, até porque em alguns casos é mesmo importante que as pessoas tenham acesso direto. O que é importante, naturalmente, é respeitar as formas e aquelas regras de trânsito, que não falar com ninguém numa organização sem que o responsável dessa linha hierárquica esteja informado e, portanto, no fundo, para preservar a civilidade destes contactos é muito importante para preservar a confiança que tem que existir dentro do board para ele poder funcionar como uma única equipa, que no final é aquilo que sempre se pretende. Se eu puder sobre isso, Raul, algo que eu ensino e que aprendi com o professor Andrew Kakabaz é que o chair manda no board, o CEO manda na companhia. E este princípio do chair mandar no board e do CEO mandar na companhia é muito interessante para se fazer essa distinção nesses relacionamentos. O processo que tu referes e que aconteceu contigo no BBVA e que aconteceu comigo no Banco Europeu de Investimento, eu tive um induction process que levou 3 dias e que falaram comigo os 15 diretores-gerais do banco, para além dos vice-presidentes. E, portanto, esse processo é um processo que é muito importante, mas que deve ser prévio, como tu dizes, ao início do exercício de funções e que deve ser um processo estruturado. O processo de induction tem que ser um processo estruturado. E eu acho que esse ponto que tu referiste é um ponto muito relevante. Um exemplo, enfim, mas se calhar temos que avançar, mas um outro exemplo é quando há administradores não executivos que têm muitas ideias, muitos contactos, não é? E muitas vezes, quase em nome da companhia, contactam com alguém
fora da companhia, dizem, devíamos explorar esta ideia, e depois agarram o telefone e ligam a um diretor que conhecem, que conheceram, e dizem, ou mandam um e-mail, vocês deviam fazer isto. Muitas vezes a ideia até pode ser boa, mas sendo boa, como acabaste agora mesmo de dizer, é muito importante perceber que se faz parte de uma equipa e, portanto, fazer um contacto com o CEO ou com o chairman, em função do tema que for. Se for um tema de M&A, se calhar um contacto com o chairman, se for um tema mais operacional, se calhar um contacto com o CEO, e decidir, tive esta ideia, parece-te bem, vou fazer este contacto, mas ter os contactos articulados, porque os não executivos representam a companhia também, mas têm que ter cuidado naturalmente para que a companhia tenha uma só cara e não se disperse em direções que não faça sentido, não é? Portanto, daí a necessidade de combinar as duas coisas. Olha, Eduardo, queres passar ao segundo grupo de questões? Segundo ponto, e eu vou agora só para se verem as perguntas e ajudar a audiência. Portanto, agora são os board mechanics, e aqui o que eu gostava de te perguntar é, às vezes nas empresas os administradores executivos, ou mesmo a primeira linha de management, pede para que haja staff e low-level managers a vir a boards quando há apresentações. E este é um tema que eu gostava de saber o que é que tu achas disto, destas pessoas que muitas vezes são vistas, vezes é visto como um tema motivacional, outras vezes é visto como um tema dos board members perceberem que tipo de talento têm dentro da organização, e a questão aqui é se isto faz algum sentido. A outra é a relação com os grandes acionistas. Isto é, se eu tiver um board, se eu tiver acionistas muito relevantes numa organização, relevantes em termos de percentagem no capital, quando estamos a falar em termos de informação, portanto, de partilha de informação, o que eu gostava de saber é, tu achas que isto deve ser feito ao nível do board, porque há linhas de pensamento que definem que estes temas podem ser discutidos no board com os acionistas, ainda por cima, porque por vezes há acionistas que são administradores não executivos, o que pode causar tensões, porque eles rapidamente se confundem e tiram o chapéu de administrador não executivo e põem o chapéu de executivo. Portanto, era ver qual é o teu ponto de vista relativamente a isto. E a outra questão é em que circunstâncias ou situações é que tu achas que o Conselho deve ter advisors? Muito bem, boas perguntas. Eu até estava a ouvir-te e estava a achar que há aqui uma pergunta que se calhar falta, que está relacionada com esta primeira, dos lower level managers. A minha resposta sobre o tema dos gestores, portanto, os N-2, aquilo que normalmente se chama os N-1 e os N-2, muitas vezes às reuniões, quando os executivos querem trazer alguém, trazem o N-1, mas às vezes também trazem o N-2. A solução, o conventional wisdom, o que diz é bom trazer as pessoas, é bom conhecer as pessoas, porque através do conhecimento de mais pessoas o board também ganha uma sensibilidade a uma série de temas. Percebe como é que as pessoas conhecem o talento, etc. A minha convicção pessoal é que este aspecto de trazer as pessoas ao board é overrated. É overrated no sentido em que, em demasiados casos, se facilita demasiado e se trazem muitas pessoas ao board. Porquê? Porque ir ao board é uma coisa que é interessante, porque ir ao board, o board reúne-se uma vez por mês ou uma vez de cada 2 meses, tem pessoas que se veem pouco e, portanto, é importante lá ir e fazer a apresentação, etc. Quase como quem vai ver os animais ao jardim zoológico, quando os boards, sobretudo, não são bons. Quando são bons, as pessoas têm um bocadinho menos apetência porque podem ser muito desafiados, não é? Mas muitas vezes vão porque eu fui ao board. Mas na prática, esta ideia de desenvolver as pessoas e de motivar as pessoas, e eu fiz 30 anos em consultoria onde a motivação de pessoas é um tema-chave, eu também tinha a mesma opinião. É muito importante que as pessoas que têm que estar na sala estejam, mas num board, quando tem demasiadas pessoas na sala, a natureza do debate não é a mesma.
E muitas vezes o sentido de ownership e a responsabilização do responsável, o tal N-1, que tem que liderar e tem que apresentar ao board, se tem 3 ou 4 ao lado, a responsabilidade não é a mesma, não é ele que está a dar a cara, é uma equipa, somos todos. E há temas, sobretudo nos temas de risco, por exemplo, em que é muito importante quem é que é responsável, é esta pessoa. Portanto, isto para dizer que está bem trazer pessoas, mas se calhar ter um limite, escolher em função dos temas, e haver temas em que pode vir alguém, mas quem tem que apresentar é o executivo, nem sequer é o N-1, é o board member, a comissão executiva, é o responsável da comissão executiva que tem que apresentar. Para que isto corra bem, a gestão de uma agenda e a definição de quem é que fala e o que é que vai dizer, o chairman tem que naturalmente discutir isso com o CEO e definir a coreografia, porque caso contrário as coisas são um bocadinho, quem é que vai falar? Olha, hoje falas tu. E naturalmente quando nós queremos dar importância a um tema, convém que seja Mas portanto, as pessoas têm muito esta coisa em Portugal, e isso é bom, de dar oportunidade às pessoas para elas crescerem, para terem exposição, mas eu pessoalmente acho que isso se leva longe demais. A outra pergunta que eu acho que falta aqui, Eduardo, é o tema da documentação. Não é só em Portugal, eu assisti a isso no Banco Europeu de Investimento, que às vezes tínhamos 20 pessoas na sala. Eu quando fiquei chairman do Supervisor e Audit Board, acabei com isso. Mas durante vários anos vi a sala que as cadeiras não chegavam. E eu concordo completamente com aquilo que tu acabas de dizer. Tem que ser balanceado, tem que ser on a case-by-case basis e tem que ser bem pensado em termos do processo de decisão. Exatamente. Se posso concluir com aquilo que tu disseste. A outra pergunta que devia estar aqui é a pergunta da documentação. É mais a assimetria de informação, isto é, há várias teorias relativamente à assimetria de informação, principalmente se as melhores práticas se aplicarem e eu não tiver os acionistas sentados no Conselho de Administração, que é algo que em mercados mais evoluídos e principalmente o sistema anglo-saxónico não existe. Isto é um board, olha-se para o board da JP Morgan, não tem lá ninguém que é acionista. Ou olha-se para alguns boards em Portugal, que não tem ninguém que é acionista. Há algumas empresas grandes, sei lá, eu estou nas infraestruturas de Portugal, não tem acionistas no board, somos todos administradores independentes. Mas a questão é depois, numa empresa como as infraestruturas, que é detida 100% pelo Estado, é simples o tema da informação. A questão coloca-se quando eu tenho vários acionistas e começo a ter pedidos de informação que vai criar assimetria de informação em relação a outros. E, portanto, o que eu gostava era de ter o teu ponto de vista sobre como é que o chair, ou a chair, portanto, temos que falar também em nome das mulheres nisto, deve gerir essa informação e como é que tu vês o tema de um acionista sentado no board, porque há linhas de pensamento, por exemplo, nos países nórdicos, eles não querem, e independentemente da estrutura do modelo jurídico que está montado de ser o dualista ou o monista, a discussão sobre se o acionista se deve sentar, e no sistema financeiro, como sabes, isso começa a ser um tema, é que não se deve sentar, e portanto é um tema que começa a ser levado bastante straightforward. É o que é que tu achas depois sobre a assimetria de informação entre os acionistas? Como é que isso se regula? Pois, vamos lá ver. É verdade, existe assimetria de informação. É verdade que isso pode levantar um problema, mas eu tenho agora um board em que tenho 2 membros não executivos que são representantes de acionistas, que estão associados a investidores importantes na companhia, e posso dizer que acrescenta imenso valor. Portanto, também acrescenta imenso valor. Isto tem que ser bem gerido, portanto, é preciso ter alguns cuidados especiais, não é? Os membros do board têm acesso à informação, por exemplo, no contexto de uma operação de M&A, como aquela que foi anunciada pelo BBVA, a venda do negócio nos Estados Unidos ontem à noite, ou hoje de madrugada. O Conselho tem acesso a muita informação e se está no Conselho um membro ou representante de um acionista relevante, ele é obrigado, como os outros todos, a guardar os requisitos, a utilizar os requisitos de confidencialidade que todos os outros.
E, portanto, implica, por exemplo, que não pode, como os outros também não podem, fazer trading de ações, não é? Portanto, que não pode. Agora, vai ter mais informação, porque está muito mais perto, vai ter muito mais informação e, nesse sentido, vai ter insight que pode utilizar para definir os seus posicionamentos de médio e longo prazo. É verdade. Também é verdade que num board, um representante, eu não tinha tido esta experiência numa companhia listada, numa companhia que está no mercado, os representantes dos acionistas que estão no board têm uma sensibilidade ao valor que é muito interessante e que eu acho muito útil que um board tenha essa sensibilidade. E, portanto, e seguramente tem um nível de compromisso enorme, que não quer dizer que os outros que não tenham, mas aqueles têm muito. E, portanto, eu acho que duas coisas. Não é um no-brainer, tem desafios especiais, mas existem formas de resolver esses desafios por forma a conseguir tirar partido, digamos, desses NIDs quando eles existem. Em qualquer dos casos, acionistas relevantes que não estão no board, pois têm a informação que o mercado tem, pode-se lhe dar um bocadinho mais de importância, etc., mas é informação que obviamente que não é privilegiada e, portanto, passar mais tempo com um investidor relevante faz todo o sentido. Com um investidor de retalho, pois lê a informação que é publicada e já está. Portanto, agora, o ponto que eu estava a levantar há pouco é o tema da documentação que se leva ao board. A documentação que se leva ao board, há aquele truque do sandbagging, não é? Que é pôr sacos de areia, que é documentos enormes, e está lá tudo, que são, demasiado maçudos para serem lidos. Se forem lidos, não são completamente percebidos e nunca há tempo para ir ver os detalhes todos. Um bom board também não pode funcionar com documentos de 4 páginas, não é? Porque a realidade é demasiado complexa para isso. A maneira como a documentação é apresentada ao board, um documento de 20 páginas com 10 páginas no máximo para anexos, em que as pessoas assumem a responsabilidade que está ali tudo o que é importante, é muito mais eficaz do que um documento que tem um resumo executivo e que tem 50 páginas e que depois tem um grande anexo, e muitas vezes as páginas importantes estão no anexo. Não é? Portanto, e isto é uma coisa que dá muito trabalho. A um chair, digamos ao CEO, que também é responsável pelas apresentações que se levam aos conselhos, e em banca, como tu sabes, estes temas, os temas que vão ao conselho ou que não vão ao conselho e a maneira como vão ao conselho é um tema que tem uma importância enorme. Sobre o tema dos advisors. Ok. Deixa só sobre esse tema, sobre a simetria, só 2 pontos que tu tocaste que eu gostava de sublinhar. Um é, ninguém representa um acionista no board. Para que fique claro para as pessoas, na maioria das jurisdições, o sistema jurídico, depois da pessoa, nem que o membro do board seja uma empresa. No minuto em que essa empresa, essa pessoa coletiva, indica uma pessoa individual, e Portugal é assim, a pessoa, a partir desse momento, deixa de representar o acionista, está lá por si. E isto não é um tema que esteja claro na mente de muitos administradores não executivos que estão em boards. Isso é importantíssimo. Este tema é absolutamente... Quando é formada a lista, e em Portugal nós temos este esquema em que a lista é formada basicamente por conversas entre os acionistas, tipicamente, nestes casos, aparece 1 ou 2 nomes que inclusive podem estar afiliados de alguma maneira à organização do acionista, e em alguns casos podem até ser, eu tenho um desses casos, é o responsável, é um gestor de ativos e, portanto, é o responsável é um fund manager. Agora, quem lá está é ele, não é o fundo, e, portanto, ele tem as obrigações como NID individual, tem as obrigações que todos os outros têm, e tem que conseguir separar e, portanto, e obviamente está sujeito a toda a regulamentação que existe para separar aquilo que ele tem acesso como administrador e aquilo que ele, digamos, tem acesso como investidor, que é a informação do mercado, que é uma coisa completamente diferente. Raul, vamos ter que andar um bocadinho mais depressa para deixarmos 10 minutos para perguntas, como prometemos. É verdade, então saltamos para as últimas. O tema dos advisors, podemos depois, se houver alguma pergunta, podemos
Então falamos 5 Podemos minutos falar sobre o nele. último grupo, falamos 5 minutos sobre o último grupo e depois abrimos para um par de perguntas. Para perguntas. Eu agora íamos ao último grupo, então, íamos ao grupo da gestão de risco, que é muito importante e que muitas vezes as pessoas pensam que gestão de risco é só nos bancos. Gestão de risco é desde a TAP até à EDP ou às infraestruturas de Portugal ou o que vocês quiserem, porque o risco está sempre presente. E a questão aqui é, e o risco no seu sentido amplo. E o que eu estava aqui a pensar, nomeadamente, é o termo do risco de misbehavior, isto é, riscos de fraude ou riscos de incorreção, em que nós tivemos recentemente 2 casos, um na Alemanha com a Wirecard, que desapareceram 2.000 milhões de euros das contas, que aliás nunca lá tiveram, acho eu, e que aliás há em Portugal uma administradora executiva numa empresa do C20, que era administradora não executiva nessa empresa, e que proteção é que o board, o que é que tu achas que um board pode fazer para evitar isto? A segunda questão, que podemos discutir ou não, que é mais em função do tempo que temos, é mais o tema de ter um conselho fiscal ou ter um modelo anglo-saxónico, que a lei portuguesa permite. Eu não sei, eu vejo que estão colegas nossos administradores brasileiros na webinar, mas este modelo, em termos da eficiência e da eficácia, eu gostava de que tu desses a tua opinião sobre isso. E depois a outra questão é, quando o CEO deixa as ações da empresa caírem muito, o que é que o board deve fazer? Porque isto é um tema que é muito claro no sistema anglo-saxónico, em que os boards despedem CEOs, não tão claro na Europa continental, em que este tema... E o último, eu sei que são muitas perguntas para 5 minutos, mas o último tema é, como é que tu vês um momento em que o NED deve sair? Ou em que deve ser empurrado? Em boa verdade. Portanto, eu estou a pensar nos 2 anos. Quando é que ele deve sair? E o segundo ângulo é, e há situações em que ele deva ser empurrado. Pois, é pouco tempo para... Eu vou ser telegráfico e depois logo veremos se há... E logo veremos se depois nas perguntas queremos voltar lá. O tema da gestão de risco. Eu acho que este tema é o mais importante de todos, por uma razão. Porque é o menos perceptível, é muito importante e é pouco perceptível para quem chega a um board, os documentos, a dinâmica, as decisões, as propostas. As pessoas não têm a leitura imediata do risco que estamos a discutir e de como é que vamos velar por esse risco. No contexto de uma crise, e as empresas hoje em dia estão muito mais expostas, porque há uma sensibilidade muito maior dos stakeholders a este tema, no contexto de uma crise, como estás a dizer, de um corporate crisis ou misbehavior, tipicamente estas coisas cheiram, tipicamente elas cheiram, e elas têm que ver com uma combinação de 2 coisas. Uma vez mais, há modelos de negócio que estão mais expostos, e há culturas organizativas em que se percebe que há um certo facilitismo. Okay? E os boards têm que perceber, e os NEDs têm que perceber em que situação é que estão, e quando o NED decide aceitar para se juntar a um board, tem que perceber se a cultura é uma cultura de risco ou não é uma cultura de risco. Quando eu digo uma cultura de risco, é se há uma cultura de risco para gerir o risco, ou se é uma cultura de facilidade e go, go, go. Não é? Os exemplos da Uber, por exemplo, tu mencionaste o da Wirecard, mas há exemplos em todos os setores, e que levam resultados estrondosos. Portanto, aqui o tone from the top, aquilo que se chama o tone from the top, aquilo que são os sinais que são dados pelo chairman e em particular pelo CEO, que é o mais importante de todos, é a chave, mas hoje em dia, no contexto daquilo que se chama Enterprise Risk Management, uma abordagem integrada à gestão do risco corporativo, que começou nas empresas, mais nas empresas financeiras e que agora está a ser estendida a todas as empresas, é possível de uma empresa que não tem músculo, que não tem os músculos, digamos, ativos e tonificados para a gestão do risco, desenvolver os sistemas de gestão de risco para estar mais protegida. E esta é uma responsabilidade dos boards em primeiro, segundo e terceiro lugar.
Depois, o tema e para este efeito, eu acho que os conselhos fiscais, que é uma prática mais tradicional, mais focada, digamos, em olhar para a componente financeira, os conselhos fiscais não têm dados nem suporte para olhar na sua totalidade para a gestão do risco, olham para o risco na perspectiva de até que ponto é que as contas e até que ponto é que os auditores e as validações na componente contabilística e financeira refletem a realidade da companhia. Eu acho que isso é amplamente insuficiente e, portanto, eu acho que as comissões de auditoria é o modelo certo e acho até que as comissões de auditoria, para evoluírem também da parte financeira para uma perspectiva de controle interno, de garantir que o sistema de controle interno está a funcionar em todas as suas frentes, precisam de ter uma área de gestão de risco dentro da companhia que prepare a plataforma para que a comissão de auditoria possa ver, porque caso contrário não tem o toolkit, não tem as ferramentas. Uma comissão de auditoria, mesmo que seja muito incisiva, se não houver uma área de risco dentro da companhia que está a trabalhar em montar o plumbing, a canalização, na área de gestão de risco, fica muito cega, não é? Fica muito cega e é difícil ver. Depois, um último comentário muito rápido. Se me permites só aí um pequeno parênteses, no Regulamento Geral, enfim, no REGIC, não só em Portugal, mas noutros sítios, há situações em que em bancos que não sejam sistémicos, em que é permitido inclusivamente que o Conselho Fiscal tenha responsabilidade pelo reporte relativamente a isso. Mas eu concordo contigo, eu prefiro o modelo anglo-saxónico, porque além de se poupar em 3 cabeças, no Conselho Fiscal é algo que está dentro do board e que, sendo um comitê do board, eu acho que se torna mais eficaz. Peço desculpa, Raul. Nós temos aqui um par de perguntas para responder ainda. Então, o comentário só, respostas telegráficas às tuas últimas 2 perguntas. Portanto, eu acho que a lógica anglo-saxónica, um CEO não está a funcionar, despede, é demasiado simplista. Eu acho que ajudar o CEO a funcionar bem é responsabilidade do board também. O compromisso de, quando se escolhe um CEO, a responsabilidade é demasiada. Eu acho que a estabilidade de uma companhia não se coaduna com algum facilitismo de não estar a funcionar troca. Eu só aqui tomei uma nota aqui quando estavas a mencionar isto, o exemplo do António Horta Osório, que teve um problema pessoal e que podia ter sido, e a Inglaterra com o Lloyds Bank, verificou-se a história de êxito e de criação de valor que ele fez e foi porque o chairman teve a capacidade e a autoconfiança de aguentar e dizer assim, não, eu quero este senhor, e portanto ele teve fora, inclusive, não sei se foi um mês ou o que foi, e portanto não era claro que podia voltar, mas digamos foi apoiado e viu-se o resultado. Portanto a estabilidade e a responsabilidade que o board tem de fazer funcionar as coisas, de ajudar a fazer funcionar as coisas, eu creio que é muito importante. E o último dos NIDs, quando são empurrados ou quando são, tipicamente um NID sair antes do fim do mandato é uma violência. Tem que haver uma razão fortíssima. Já me parece que, quer dizer, um NID que está muito insatisfeito, ou porque o board funciona mal, ou porque tem uma dinâmica, ou porque há algum tema de risco e acha que deve sair. Mas também esperar pelo fim do mandato, quer dizer, a não ser que se queira mandar uma mensagem, então a pergunta que se põe mas é a melhor maneira de mandar uma mensagem, bater com a porta. E, portanto, eu aqui sou também nisto institucionalista, eu acho que quando se faz o que deve ser feito, os mandatos são para se cumprir e quando se chega ao final do mandato e se faz um balanço, é a altura para tomar decisões diferentes. Não é sempre o caso, mas tudo o que não está dentro disto eu assumiria mais bem como exceção. É a minha opinião, mas seguramente haverá outras. E creio que... Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente da tua, porque eu vi, por exemplo, no Banco Europeu de Investimento, uma situação em que um dos membros do Conselho onde eu me sentava contribuía muito pouco e era uma pessoa muito relevante, tinha sido número 1 da supervisão bancária num grande país europeu e foi-lhe pedido que saísse porque a contribuição que ele dava ao Conselho era considerada nula porque estava presente e contribuía muito pouco. E ele saiu. E a sua substituição foi... Não se percebeu isso antes de nomear? E não se percebeu isso antes de nomear? Não. Na comissão de avaliações? Não. É um staggered board, portanto as pessoas são substituídas, era uma pessoa de grande prestígio e muito competente, mas o facto da vida é que quando estava em termos práticos em atuação não funcionou. A outra questão relativamente, portanto, isso nem foi stepping down, foi empurrado. Ok, muito bem, então agora
Raul, Duarte, obrigada. Vamos ter que avançar aqui para as questões e ainda temos pouco tempo. Por isso, eu se calhar vou já avançando. Então, passo a citar a primeira questão. Num contexto societário com diferentes estruturas acionistas, proliferação de administrações e órgãos de fiscalização, como garantir a transversalidade de orientações estratégicas e a sua vinculação top-down? Queres tu ir a essa que eu depois vou à outra quando for a sucessão? Queres tu responder a isso? Muito bem, muito obrigado pela questão. Creio que por trás desta questão está a complexidade que algumas corporações têm com companhias que têm âmbitos de negócio mais focados e que inclusivamente têm parcerias ou minoritários envolvidos. Nesse contexto, eu creio que os chairs têm uma responsabilidade especial em gerir os minoritários, em gerir os interesses minoritários, portanto, porque muitas vezes as companhias mais pequenas, as coisas podem ser muito facilitadas e, portanto, as pessoas estão à volta da mesa e dizem vamos fazer assim. Quando existem minoritários, é particularmente importante que um chair reconheça que o debate que se pode ter numa mesa de board vai até um ponto, mas não pode ser fechado em muitos casos. Portanto, a minha resposta aqui é que sim, isto é um desafio, dá muito mais trabalho e em muitos casos leva que a prazo as companhias pensem em fazer, digamos, uma simplificação das suas estruturas societárias. Duarte, não sei se queres acrescentar mais algum tema. O que disseste, o que era relevante relativamente a esse tema, eu acho que disseste bem. A outra pergunta, Joana? Peço desculpa. Como pode o modelo do governo alavancar a efetivação das políticas de sucessão? Queres tu começar, eu depois digo algo. Muito bem. O tema das políticas de sucessão, vamos ver, estas coisas já estão também bastante trilhadas. Os boards tipicamente gerem os processos de sucessão com um comitê especializado, do governo societário ou de nomeações, de avaliação e nomeações, algo desse género, trabalhando tipicamente com não independentes, para ter uma visão para cada quadro-chave, como é que eles podem vir a ser substituídos, se for necessário substituir. Neste sentido, quer dizer, só as companhias de maior dimensão é que têm isto bem montado. É um tema interessantíssimo, é um tema que exige uma sensibilidade enorme, porque os temas de confidencialidade são muito importantes. E eu creio que pode estar aqui por trás desta questão se calhar a menor maturidade que estes processos têm. Por exemplo, no sistema financeiro, uma vez mais, o Banco Central Europeu exige uma estabilidade muito grande nestes processos, exige ter visibilidade do bench que está, justamente porque não quer ficar com administrações que não estejam, descalças quando alguém sai, 2, que sejam substituídos por pessoas que não têm o perfil certo e, portanto, quer-se ter perfis mais adequados. E, portanto, é algo que hoje em dia eu creio que já tem um grau de sofisticação suficiente. Aqui os headhunters podem ajudar muitíssimo, podem e tipicamente ajudam, nas companhias maiores ajudam muitíssimo, porque são um advisor natural para se ter, nós não falámos disso há pouco, nestes processos. Eu aqui só acrescentaria duas outras vertentes. Uma é o tema da transparência, e há uma pergunta relativamente à diversidade nos boards. O recrutar os amigos não é uma boa técnica, porque muitas vezes recrutar quem nós conhecemos deixa muita gente excelente fora do radar. Portanto, primeiro tema é a transparência. Há pouco falávamos de António Horta Osório. António Horta Osório só foi administrador não executivo do Banco de Inglaterra porque respondeu a um anúncio do Financial Times, porque ninguém se lembraria do António Horta Osório para administrador do Banco de Inglaterra. Portanto, transparência no recrutamento é um princípio que eu defendo e que eu acho
que acrescenta a isso que tu estás a dizer. O segundo tema, para mim, é o tema nas empresas familiares. E nas empresas familiares, que é um tema mal estudado e pouco estudado em Portugal, eu diria apenas isto. Há 3 fases numa empresa familiar, fundamentalmente. Uma fase do fundador, uma fase de grande controle do fundador. Há uma fase do sibling partnership, que são os irmãos, que jantam todos os dias à mesa e que ouvem o pai a falar e que, portanto, a conversa do fundador pode afastá-los ou aproximá-los em função do sucesso que ele comunica ao jantar e que os filhos podem ter medo de não conseguir atingir, ou ao contrário, os problemas que ele traz para a mesa e que os filhos não querem passar. A responsabilidade da segunda geração é preparar a passagem para a terceira, e a terceira geração chama-se o Cousins Partnership. Cousins Partnership são os primos que já não comem todos à mesma mesa e que têm o direito de optar por carreiras que não seja da empresa. E, portanto, há um que quer ser diplomata e outro que quer ser médico, não tem nada a ver com o negócio que a empresa tem. E, portanto, isto é um processo que, assim como se nas empresas familiares há um outro elemento, que é o elemento da família, e família não significa que todos são acionistas, e alguém que tem 100% significa que à segunda geração esses 100% podem estar muito diluídos, e à terceira muitíssimo diluídos. Isso necessita de preparação, como se prepara um príncipe para ser rei, ou uma princesa para ser rei. Isso é um processo estruturado que deve ser seguido de forma rigorosa e que, infelizmente, muitos fundadores e muitos sibling partnerships não prestam atenção. Se eu puder acrescentar só isso, Raul, porque nós temos sempre a tendência de falar de empresas cotadas ou de empresas grandes. É um exemplo. Só acrescentar ao que tu disseste, que talvez fosse um tema, um ângulo que estava por trás da pessoa, em que a pessoa estava a pensar quando fez a pergunta. É verdade que um board que tem a capacidade de funcionar com comitês, etc., permite fazer isto de uma forma muito melhor do que quando os boards são pequenos e são apenas um add-on, digamos assim, a uma gestão executiva muito empreendedora e que resolve os problemas. Portanto, é necessário, de facto, investir num board, e quando se investe num board é possível fazer uma boa gestão das políticas de sucessão. Eu acho, nós ainda temos duas perguntas, uma é sobre diversidade e outra sobre risco não financeiro. Ainda estão todas as pessoas, porque eu vejo só sei uma pessoa do webinar. Exatamente. Posso fazer um comentário se quiseres, prometo que seja que vai ser 1 minuto para cada um e depois tu pronto, vamos lá, 1 minuto para cada um. Ótimo, então vamos a isso. Sobre o tema do risco não financeiro, é um tema, é uma excelente pergunta, obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta, porque... Não tens de ter a pergunta para todos ouvirem, Raul. Ao nível do risco não financeiro, como definir uma estratégia eficaz e de fácil leitura a toda a organização? É uma excelente pergunta, porque o risco não financeiro é muito menos avaliado, muito menos ponderado, porque as variáveis financeiras são mais óbvias e existe muitos anos e décadas disto. 2 conselhos que eu tipicamente dou, também porque o meu métier antigo tinha muito que ver com gestão de risco, é que o foco, a noção de foco, é preciso conhecer aquilo que se pode chamar o risk roster, ou a lista dos riscos-chave da organização. Tem que ser 5, 6, 7, 8, mas não podem ser 15 ou 20. Quais são os riscos não financeiros-chave? E ter uma forma de lhes dar visibilidade com um dashboard que ligue a esses riscos, um conjunto de indicadores que permitam à Comissão Executiva e ao board, inclusive, ter visibilidade. Portanto, foco em alguns, não muitos, e tem que ser mesmo os riscos críticos. Segundo, não deixar burocratizar este processo. O que é que isto quer dizer? Um dashboard com muita informação, ou um processo que é sempre a mesma coisa, todos os meses vai ao board, ou todos os 3 meses vai ao board. Depois, rapidamente, deixa de ter insight e não serve para nada. Portanto, é um tema, tem que ser dinâmico. Okay? Portanto, risco financeiro, muito difícil, demora tipicamente 2 a 3 anos a ter um modelo de gestão de riscos não financeiros razoável. E demora 5 até ser, digamos, até poder aspirar a um bom modelo, até um modelo a nível de melhores práticas. Mas é inquestionavelmente muito necessário, porque muitos dos problemas que têm vindo a surgir em termos de crises corporativas têm muito mais que ver com riscos não financeiros do que com riscos financeiros.
A última questão, na sua opinião, os boards continuam muito endogâmicos ou estamos a assistir a uma diversidade crescente em termos de backgrounds? Pensa que essa diversidade devia ser ainda maior no futuro? Sim, eu acho que estamos no caminho de ver muito mais. Eu acho que isto exige uma sofisticação muito maior, que um board tem que representar uma diversidade muito grande de perfis, conhecimentos, não só de gender, naturalmente, e que essa diversidade é absolutamente chave para que o board possa funcionar. Não podem ser, quer dizer, podem ser amigos uns dos outros, mas têm que ter uma disciplina de desafio muito grande. E eu acho que aqui estamos a ir no caminho certo, o sistema financeiro está a ajudar, mas mesmo fora do sistema financeiro, acho que hoje em dia, quando um board é nomeado numa administração de uma companhia relativamente grande, não passa pela cabeça de ninguém não olhar para a composição e ver que não podem ser só pessoas todas parecidas, ou só da academia, ou só economistas, ou só de gestores e não ter os que desafiam. E, portanto, tem que haver uma combinação e tem que haver ali pessoas que são do métier, que têm um conhecimento muito grande do negócio da companhia, idealmente uma perspectiva internacional. Eu estou muito satisfeito que o board do CTT é isto tudo. Duarte, fechas tu. Eu esta última questão gostava de acrescentar, como tenho publicado uns papers científicos sobre o tema, gostava de acrescentar o seguinte: eu, pensando na lei das cotas, eu sou um defensor da lei das cotas. Gostava apenas de referir, não temos tempo para discutir isso agora, porque é um tema polémico, mas eu sou um defensor da lei das cotas. Gostava só de dizer que o mínimo que se pode fazer é cumprir a lei. Portugal aí deu um bom exemplo, tendo uma lei de cotas. Contudo, é um pouco frustrante ver que as cotas que são aplicadas são as mínimas, isto é, o exemplo que a professora van der Leyen deu como Presidente da Comissão Europeia de ter pedido a cada país que indicasse o nome de um homem e de uma mulher e fizeram uma Comissão Europeia paritária, é um bom exemplo para todos nós observarmos e tentarmos fazer o mesmo naqueles boards que conseguimos influenciar. Este é um tema paralelo ao que o Raul referiu relativamente à diversidade dos boards. E já agora, só porque isso não foi referido pelo Raul, não se esqueçam que um board é para tomar decisões cuja característica principal é serem informadas, e a única razão pela qual eu quero um board com diversidade é para tomar melhores decisões. E eu acho que acabamos aqui. Queremos agradecer a todos e agora eu passava, Raul, muito obrigado pela tua contribuição e pelos teus insights e pelo trabalho que te deu a preparar isto, que isto eu sei que te deu um bocado de trabalho a preparar. E Joana, agora a palavra para si, mas é o problema de seres alumni da escola e, portanto, é os pagamentos que a gente... Raul, muito, muito obrigada por ter aceito este nosso convite e este desafio. Duarte, obrigada por moderar aqui esta conversa com o Raul. Eu relembro a todos que este webinar foi gravado e vai ser disponibilizado na nossa página de YouTube. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença aqui hoje e obrigada. Obrigado a todos. Muito boa sorte. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos.